Vamos seguindo a pauta, né? Temos aqui alguns assuntos para a gente conversar e atualizar com vocês que nos acompanham na Jovem Pan. Vamos passar para o Corinthians, porque mais uma vez, né, teve uma situação no Corinthians envolvendo ali dinheiro, né? O Corinthians, mais uma vez, sendo noticiário agora pela questão financeira, não é novidade, mas, segundo reportagem do Globo Esporte, os problemas de fluxo de caixa, ou seja, de dívida, né, fizeram a nova gestão do Corinthians buscar uma espécie de carta de crédito na Federação Paulista de Futebol para quitar os salários do elenco masculino a serem pagos neste início de junho. Atualmente, a folha de pagamentos dos jogadores se encontra acima dos 22 milhões de reais, né, mensalmente. O dinheiro garantido para justificar o empréstimo tem a ver com a premiação a ser recebida pelo Corinthians no Paulista de 2026. Soma-se a participação no estadual, mais algumas receitas de transmissão. Vamp, Corinthians aí antecipando esse pagamento, senão não teria dinheiro em caixa para fazer o pagamento de junho, segundo essa reportagem do Globo Esporte. Pior não podia estar, né? A gente sabe a dificuldade financeira que o clube atravessa, principalmente na gestão por anos, e agora sai presidente, volta, vai eliminar, vai ser julgado, não vai, e as receitas estão caindo, é eliminado de competições que pode gerar receita até com renda, com público, né? O estado do Corinthians aí, a média de público passa de 40, 42 todos os jogos, né? Ficou para trás na Sul-Americana, na própria pré-Libertadores, e essa dificuldade financeira, aí tem que antecipar, né? Antecipar receitas, aí nem a premiação do campeonato que não dá, né, para pagar. Não. É do ano que vem que vai disputar ainda. Ó. Isso. Então, pra você ver, tem que acertar com os caras, né? E ainda nessa informação, Bruno, a diretoria, né, procurou esses recursos, né, para amenizar os pagamentos a curto prazo diante dos problemas financeiros encarados. A dívida do Corinthians, né, ultrapassa 2,5 bi, e com esse adiantamento prometido, o clube possui essa carta de crédito que gera, segundo aqui, juros mais baixos para adquirir o dinheiro nesse momento e manter o pagamento de salário dos jogadores em dia. Comente, né, sobre isso, Bruno. E também ontem o Vamp falou, né, em alguma conversa informal, né, você falou no ar isso, né, que o Dorival está pedindo reforço, né? Então, em meio a todo esse cenário, o Corinthians está pedindo alguns reforços ali. Pediu reforço e falou que... Mas não quis renovar. Isso. Não quis assinar o aluguel por um ano, 6 meses. Você contou isso. Eu preciso de reforço. Aí alugou o apartamento, falou um contrato de um ano, falou, não, aqui quer fumaça 6 meses. É mais seguro. É mais seguro, então. E aí, ainda tem essa questão, né? O Dorival alugando só 6 meses, pedindo reforços, e o Corinthians sem dinheiro em caixa para pagar a folha salarial que passa de 22 milhões de reais, Bruno. É uma folha bem alta, né? E no campo não é um time fortíssimo, é um time, assim, tem seus momentos, não é um time horroroso, claro, longe disso, tem seus momentos, mas não justifica, né, uma folha tão alta assim. O Corinthians vive uma situação muito difícil, muito complicada, financeiramente, todo mundo sabe, politicamente, o negócio fervendo, e dentro de campo tem que se virar. Até agora... Nos últimos meses, né, no último mês, o time também dentro de campo teve uma queda de rendimento. Mas não tem jeito, uma hora vai ter que resolver essa situação. Não sei como, não parece ser um time caminhando assim por um projeto, porque o presidente que está aí, ele está temporariamente, pode até permanecer até o fim do mandato aí que era do Augusto Melo, mas ainda tem todo um processo. O Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, marcou para agosto a Assembleia de Sócios. Nessa Assembleia... pode até o Augusto Melo voltar, aí eu não estou dando opinião, é só a informação, pode acontecer, se a maioria dos sócios votar pela permanência do Augusto, ele volta, e aí se votarem para que ele saia mesmo, aí ele perde de vez o mandato, o Osmar Stabile fica como presidente interino, mas ele tem que convocar uma eleição
pode ser que haja um consenso no clube. O cara já está aí, é uma eleição dentro do conselho só, ele permanece, vai tocar aí por 1 ano e meio que falta de mandato, que falta do mandato que era do Augusto, mas pode ter outro candidato, enfim, é uma situação muito indefinida, né? Não tem nem, o presidente que está lá não tem nem como organizar uma coisa muito a longo prazo, porque ele não sabe até quando ele vai ser presidente do Corinthians. Pode durar mais 1 mês e pouco só. Então, é uma situação muito difícil. Ele tem que tentar apagar incêndio do dia a dia. Pagar salário, dívida de curto prazo, alguma coisa que pode ir para a FIFA, causar um transfer ban. Então, ele tem que resolver o dia a dia. Depois, mais para frente, a gente vai ver se o Stabile vai ficar, se vai vir outro presidente. Aí, se o Stabile ficar, ele fica 1 ano e meio, depois tem uma eleição para 3 anos. Então, é uma situação muito, muito difícil mesmo no time do Corinthians. Em campo, ele tem até um time melhor do que a situação fora de campo. Apesar do time não estar jogando bem, em campo ainda está melhor do que fora, mas não dá para saber até quando, porque uma coisa interfere na outra. O jogador tem proposta para sair, vai conseguir segurar? Se o salário não estiver em dia, como é que faz? Vai conseguir manter todo mundo? Então é uma situação muito difícil. Mauro César, né? Chover no molhado falar sobre isso do Corinthians não causa, né, muita surpresa nenhuma, mas está aí, né? A diretoria antecipando alguns pagamentos do ano que vem junto à Federação Paulista de Futebol. Também tem esse paralelo que o Vamp citou, de buscar contratações para aumentar esse fluxo aí, aumentar esse caixa, né, que seria o pagamento, né, de jogadores que podem chegar. E também tem a possibilidade, algumas pessoas, né, que cobrem o Corinthians falam disso, de que alguns atletas possam deixar o clube nessa janela de transferências, o que também faria a equipe perder, digamos assim, tecnicamente, alguns jogadores importantes. É um Corinthians que não causa surpresa nenhuma nesse noticiário, né, Mauro? Bem, eu acho que a grande questão agora é quem está chegando interinamente, ou quem assumir depois o clube em definitivo, com o afastamento do presidente, né, é saber qual vai ser a política, né? Se vai ser uma política de recuperação ou se vai continuar a vida louca, né? Essa coisa de contratar sem ter condições, de pagar o que dá, não paga, enrola, toma transfer ban. Acho que essa que é a grande pergunta, né? Como o torcedor vai reagir. Se ele vai entender a dificuldade ou se vai cobrar. O técnico não tem noção, o Dorival está pedindo reforço, né? É isso, né? Não está entendendo onde que ele está? Não, sério, não, vamos falar sério. Você trabalha numa empresa em crise, o presidente da empresa caiu. A torcida, que é o cliente principal, está lá invadindo o clube. Cliente de força de pressão, né? O torcedor não é cliente, o torcedor é torcedor. Mas enfim, só para fazer um paralelo. Aí você chega, olha, eu quero agora reformar aqui, aquilo ali, preciso de máquinas novas. Não tem dinheiro para pagar as contas. Sabe, fosse uma fábrica, né? Como fosse o chefe de um setor, o diretor de um setor, precisamos de um novo maquinário e tal, pegamos um empréstimo lá do BNDES. Não tem dinheiro, cara. Não consegue pagar as contas. Não, precisa de reforços. Que nem ontem, eu escutei um colega ontem no programa. Não, o Santos precisa de 5 jogadores. Eu falei, tá falando sério, cara? E ninguém contra-argumentou, né? Eu falei, pô, cacete, os caras estão pensando o quê? 5 reforços do Santos. Oh, sim, precisa. O Santos já contratou vários jogadores que não sabem nem como é que vai pagar, tem dívida com o Neymar, gente. É uma loucura isso. É uma loucura. E tem a boa do Casares também. Vocês viram o Casares? O Casares dando uma entrevista para o Antônio Tabet, ele imitando o Silvio Santos. Sim, muito bom. Bota isso aí, ô Kaique. Nós tivemos o Marcos Braz Fortaço ontem, hoje podia ter o Casares imitando. E depois o melhor foi o Tabet, né? O Tabet muito sacana, boa imitação. Maravilhoso. Isso é muito bom, vai ter que colocar isso aí. Vamos pegar aí. O povo brasileiro merece isso, pô. Ele faz uma pergunta assim, me conta uma coisa que você nunca contou pra ninguém. Aí ele vai e fala e tal, que ele gostava do Silvio Santos, que ele imitava o Silvio Santos, e começa a imitar, o Casares começa a imitar o Silvio Santos. Maravilhoso. Um negócio espetacular, cara. Se eu fosse São Paulino, não sei o que eu faria vendo a cena dele. Eu falei, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar? Né? É complicado. Vamos tentar pegar aí, né, Kaique? O Kaique tem aí já, tem um vídeo, né? O Kaique vai mostrar aí pra gente. O Kaique é rápido, já. Esse vídeo. O Kaique é ligeiro. Vamos lá, porque realmente... Essa eu não vi, você chegou... Olha lá, vamos lá. Porque tem uma coisa interessante. Pode, claro. Da nossa área. Pode que ser. Eu lembrei agora. Eu, na verdade, eu vim de rádio.
né? E o rádio era locução mesmo, sem imagem. Depois tem imagem, é uma coisa maravilhosa. E nessa época eu era advogado e fazia um programa de rádio. E eu gostava muito de imitar o Silvio Santos, que é um cara que maravilhoso. Não me diz que você é um bom imitador de Silvio Santos. Você é muito. Aliás, é o podcast. E isso tá na TV aberta. Olha só. E eu brincava, né? Mas é boa imitação. É boa, não. Muito bom, cara. É um grande personagem, né? Nunca fica fora, né, do holofote. Bruno Prado, você como São Paulino, como é que se sente vendo essa cena? Fazer o quê? Faz parte do Silvio Santos, Roberto Carlos, né? Sim, teve a foto com o Roberto A foto do Roberto Carlos é um momento maravilhoso também. Né? Mas não é assim mesmo, né? Ele é assim. Desde que era diretor de marketing. Casares é um grande personagem. Um grande personagem. Muito bom. Eu gosto, cara. Eu me divirto, cara. Muito bom, muito bom. E pra gente, então, fechar esse assunto Corinthians, né? Com o Bruno, com o Vamp, com o Mauro, há a possibilidade do Corinthians perder jogadores nessa janela, né, Bruno? Faria uma diferença muito grande. Se fala em jogadores insatisfeitos, né? E até no Yuri Alberto, que está machucado, mas pode sair. Falam no próprio Memphis, enfim. E aí, Bruno Prado, perderia tecnicamente, por outro lado, conseguiria um alívio nessa folha salarial, né? Casares trabalhou no SBT, isso é verdade, estava lembrando. Ele falou aí que é da nossa área. Depois ele trabalhou na Record também, ele é um cara da comunicação, Júlio Casares. Ele se comunica bem, isso indiscutivelmente. E agora ele tem um programa, né, com o Boninho, né? Ou vai fazer um programa? É uma produtora ali, eles são parceiros ali. Ele é um bom comunicador, sem dúvida, o presidente do São Paulo. Mas do Corinthians, em relação à janela, se tiver proposta oficial, né, é bem possível que o Corinthians perca atletas, né, pela situação financeira do clube. Não sei se tem alguma coisa, se vai chegar alguma proposta. O Yuri Alberto é um jogador valorizado e está ali numa idade bem limite ali para uma transferência para o futebol europeu, dentro do que normalmente o futebol europeu contrata. Eles contratam jogadores cada vez mais jovens, né? O Yuri está ali na faixa dos 23, 24. Normalmente é o limite ali que eles têm levado jogadores do futebol brasileiro. E tem alguns garotos, tem o Bidon, enfim, vamos ver se vai aparecer alguma proposta. Mas se aparecer, tem uma boa possibilidade, sim, de ter uma venda pela situação do clube. É aquela coisa, quem precisa de dinheiro vai vender, e às vezes vai vender até mais barato do que venderia dentro do normal. Quem não precisa, pode cobrar mais. Quem não precisa, consegue negociar melhor, consegue negociar, tirar mais dinheiro. Tá bom, eu te ofereço 20, eu quero 30. Você pode chegar num meio termo aí, mas quem não precisa vender por 20, não vai vender por 20. Quem precisa do dinheiro imediato, vai acabar negociando. O próprio São Paulo, a gente viu aí o Casares, São Paulo negociou no início do ano o William Gomes com o Porto por 9 milhões de euros, 9 e pouquinho, né? Menos de 10 milhões de euros. É um garoto que pode ter uma boa carreira lá fora. Ele, nessa primeira parte dele no Porto, que foi metade da temporada, ele era um reserva que entrou algumas vezes. Mas por que o São Paulo vendeu o William Gomes por um valor mais baixo? Porque precisa de dinheiro. O Palmeiras vendeu um zagueiro também para o futebol inglês, o Vitor Reis, por muito mais que isso. Porque o Palmeiras não precisa vender imediatamente, então ele pode negociar melhor. A situação no Corinthians é mais próxima da do São Paulo do que da do Palmeiras, obviamente. Então, propostas no Corinthians, a tendência é que quem queira levar um jogador do Corinthians consiga levar por um valor que ele não tiraria um jogador do Palmeiras, por exemplo. E aí, Ivan, você citou, né, dessa informação que o Dorival está pedindo reforços, em contrapartida também tem a informação, né, de outros companheiros que alguns jogadores podem deixar o Corinthians agora nessa próxima janela de transferências. Tecnicamente perderia, mas por outro lado teria esse alívio, né, na folha salarial, mas alguns jogadores, até eu vi aqui um dos que podem sair, o Alex Santana, né? Já foi pro Grêmio. Exato, e aí não estava, né, sendo utilizado, né? Não estava sendo utilizado. Aí eu fico olhando assim, o projeto do coletivo, você pega assim, quem pode ser vendido? Será que tem algum interesse, alguém... O Alberto, provavelmente, já teve proposta, mas está lesionado. A questão do Alberto, até eu vi um zoom, que está esperando até o passaporte gringo que dá a ele como comunitário, né? Quem mais ali? Olhando pro hotel do Corinthians, quem?
zagueiro lá, o equatoriano, para ir para o futebol dos Estados Unidos, o Félix Torre. Não vejo assim tantas opções. O Garro, alguma proposta do próprio futebol argentino. Não tem não, viu, Bruno? Talvez algum jovem, eu falei aqui do Bidon. O Bidon, não tem Mas não. pela idade. Assim. Não faça uma lista assim de 5 ali que seja... Que tenha, vamos vender para fazer um caixa e tentar solucionar alguns problemas. Não tem não. Se não for o Adalberto aí, que surgiu até proposta de 70%, que eu acho que não é todo do Corinthians, ele também. Não, o Zenit tem parte. É, né? Então não vejo não, viu? Falaram do Wolverhampton com o Vitor Pereira, que trabalhou com ele. Pediu aí, mas não tem não, que alguém vai comprar o Carrijo, alguém vai comprar o Coronado, vai comprar o Angileri, Bidu, Hugo, vai comprar o Mateuzinho, tem mais ali os zagueiros que tem. André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, e tem não. Isso é história. Se for o Depay não está satisfeito, pode ir embora. Vai. Aí sim, a despesa menos de 3 milhões e mais alguns bônus. Não tem outro, não. Ninguém vai comprar o Depay. Aí é questão de ele não renovar e ir embora. Sim. Não tem esses jogadores. Quem mais ali tem no ataque? Romero, alguém vai comprar o Romero? Vai comprar o Thales Magno, que a Corinthians está tentou até, né, renovou o empréstimo dele. Os atacantes lá, o espanhol. Héctor Hernandes. Toda história. Começa para boi dormir. E até sobre isso, né? Alguns jogadores do Corinthians, você citou o Romero, né? Que estão ali em fim de contrato. Nessa lista tem Romero, aí Gustavo Henrique, Angileri, Matheus Bidu, Thales Magno e Maicon, né? Os contratos terminam. O Maicon já tá aí, o time entrou já no pau também, querendo dinheiro, porque, né, não pagaram lá. E é tudo empréstimo. Renovaram o empréstimo umas 3 vezes do Maicon, ele é do Shakhtar. E fora as ações trabalhistas que tá chegando de atrás que foram embora, hein? O Gil meteu no pau, ontem eu tava vendo o Everal, uma galera aí. Tudo querendo receber. Então esses jogadores terminam o contrato em 31 de dezembro, daí agora no meio do ano já podem, se tiverem propostas e tal, podem assinar um pré-contrato, né? Um monte de ação trabalhista, Ramírez, uma galera, Gil, tem uma galera. Pois é, situação complicada no Corinthians, não é novidade, mas fica aí, né, mais uma vez, essa pauta aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.